Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Se é a primeira vez que você está aqui, antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, que isso me ajuda pra caramba. Hoje a gente vai abrir aí uma série de conteúdos novos que eu quero trazer aqui para o YouTube, que são entrevistas com pessoas do FABR, né, treinadores, jogadores, dirigentes e tudo mais. E hoje eu tô num mix aqui hoje, né? Porque eu tô com um cara que é jogador, tô com um cara que é treinador, tô com um cara que é responsável de time, que é o Patrick Duton, meu colega aí também, criador de conteúdo de futebol americano, que tá no comando da RFA, né, Patrick? Então eu queria que você se apresentasse pro pessoal, pra gente poder começar a nossa entrevista. Cara, um prazerzão estar aqui, principalmente para falar sobre a FABR, né? É uma paixão nossa. Tem que ser apaixonado para viver isso, né? Como você disse, jogador, treinador, dirigente, criador de conteúdo. Se não for apaixonado por futebol americano, desiste no início, né? Então é um prazer estar aqui para a gente contar um pouco da história da RFA, como a gente chegou até aqui e principalmente despertar essa vontade, esse interesse no Brasil afora aí para que mais projetos como esse sejam criados. Então eu acho que é uma pergunta legal para a gente começar. É você falar exatamente de como surgiu a RFA, né? A Rio Football Academy, né? De onde veio a chama, né? Para ter a ideia de começar a RFA, como que foi o começo para se tornar o que é hoje, né? Que é um time efetivamente, mas que tem ainda na sua base essa formação, né? Formação e trabalhar com esses jogadores mais jovens. Isso aconteceu lá em 2014, eu jogava no Flamengo na época, junto com o Ramon Martiri, Mamão, a lenda do FABR, e a gente conversava muito sobre isso, né? Sobre essa vontade de dar oportunidade de crianças aprenderem o esporte. Oportunidade que eu não tive, que ele não tive. A maioria da galera aqui na FBR, principalmente aqui no Rio de Janeiro, acabou conhecendo o futebol americano de forma tardia, né? Depois dos seus 19, 20, 21. E eu trabalhava no mercado financeiro nessa época, então vivia uma loucura e falava para ele, cara, um dia, quem sabe, se tiver tempo, a gente toca um projeto e tudo mais. E aí eu gosto de dizer que nada é por acaso, eu acabei sendo demitido do meu trabalho e naquele momento que a gente estava ali sem chão, né, sem entender, pô, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? No dia seguinte eu liguei para o Mamão, falei, Mamão, cara, vamos fazer um camp aí de crianças, vamos ver o que dá, dar a oportunidade dessa criançada aí se divertir. E foi o que a gente fez. Eu lembro que a gente foi numa gráfica, imprimiu não sei quantos mil folhetos e fomos nas escolas distribuir os folhetos, equipado, né, capacete e tudo mais. E aí no primeiro camp a gente reuniu mais de 30 crianças, né? E foi um evento bem legal. A gente, pô, se sentiu muito acolhido por elas, a gente viu a diversão, o brilho nos olhos. E aí, naquele dia, eu virei para uma mão e falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos marcar esse campo aí mensal, né, uma vez por semana, vamos ver se essas crianças querem continuar treinando, e aí, a partir daí, a gente vai vendo no que dá. E eu lembro que foi assim que começou, a gente foi final de semana após final de semana, e aí, depois de 2 meses de projeto, a gente já tinha mais ou menos ali umas 15, 20 crianças, né, regulares. E aí eu virei para o Mamão e falei, Mamão, olha, cara, é hora de me especializar. Né? Você já está aí no futebol americano há 10 anos. Pô, eu cheguei praticamente agora, eu tenho 2 anos de futebol americano, muito pouco. Eu quero poder olhar para você e falar com você de igual para igual, entendeu? Não quero ter que esperar 10 anos para isso acontecer. Então, pô, peguei, fiz minha mala, fui para os Estados Unidos e passei quase um ano nos Estados Unidos estudando, aprendendo, jogando, né, futebol americano. E aí, quando eu voltei, tive uma bagagem bem legal de experiência lá. E o ano que eu voltei foi o ano que eu estourei no futebol americano aqui no Brasil, em 2016. Foi o ano que eu liderei o campeonato em touchdowns, fui seleção do campeonato, enfim, um monte de coisa legal aconteceu. E a partir dali, eu e Mamão, a gente começou a olhar para o projeto de igual para igual, tocar o projeto de igual para igual, e a gente começou a abrir novos ramos desse projeto, que antes era só uma escolinha de futebol americano para crianças, a gente começou a expandir, a gente começou a trabalhar de forma online, com consultoria online, a gente começou a fazer clínicas,
né, ao redor do Brasil. A gente começou a ter um projeto de cheerleader aqui dentro, né, do nosso próprio projeto. E hoje em dia a RFA dá aula em escola, a RFA tem projeto social, a RFA tem o time principal, que é o atual campeão, né, carioca, ganhando de Vasco e Flamengo no ano passado. Então tem muita coisa. Lá na Rocinha também, né? Que teve uma iniciativa de vocês agora lá, né? Também. O projeto social que a gente está na Rocinha, na maior comunidade aí do Brasil. Então é bem legal a gente estar conseguindo compartilhar essa paixão que a gente tem para todos os níveis, né? Seja do mais novo ao mais velho, seja do mais magro ao mais gordo, seja do mais pobre ao mais rico. O importante é a gente levar o futebol americano para mais pessoas. Esse é o nosso objetivo, né? Como comunidade aqui do futebol americano. E hoje em dia a gente tem o nosso time, a gente tem o flag, tem muita coisa acontecendo. Então, assim, graças a Deus, agora em 2023, a gente está se estruturando como diretoria para ter uma pessoa responsável por cada área, porque até então ficava tudo na minha cabeça e é aquela história do equilibrar os pratos, né? Quando esse aqui está caindo, você corre para o outro e assim vai. E é uma luta, cara, que assim, se a gente for conversar com todos os dirigentes de futebol americano aqui no Brasil, é uma luta para manter o projeto vivo. Não, sem sombra de dúvida, né? E hoje a gente vê muito na RFA, né? Você falando de jogadores que estão indo para ter a experiência com o high school lá, alguns que estão no college e vêm se preparar na RFA. O quão importante é para vocês até ter, de certa forma, esse marketing, né? Que esses jogadores fazem de, não, ó, você que é mais novo, que sente que você tem uma oportunidade, que você pode brigar, de estar com a RFA, né? Para você ter esses treinos dedicados, tanto presencial quanto não, né? Porque vocês têm ali um modelo para a galera que não pode estar no Rio de Janeiro, né? Não é uma realidade, né? Para todo mundo poder ficar, de repente, 1 mês, 2 meses se preparando. Mas como que é para vocês já tá colhendo frutos, né? Porque a gente vê aí vários casos, né, de jogadores de diversas posições que já tiveram uma oportunidade lá, ou que estão tendo agora oportunidade depois de passarem por esse processo com a RFA. O nosso objetivo, como eu te disse, era dar oportunidade aos mais novos. E principalmente as oportunidades que a gente não teve. E de jogar lá fora foi uma dessas oportunidades que, quando eu conheci o futebol americano, eu já estava formado, inclusive, então não tinha condição de fazer uma faculdade lá fora através do esporte. E eu lembro que o nosso primeiro atleta que foi lá para fora foi um baque, assim, para mim, porque na época a gente estava começando a estruturar o time de categoria de base, e ele era um dos nossos melhores jogadores, e quando ele falou que ele ia embora, eu falei, caraca, mano. Tipo assim, eu fiquei feliz por ele, mas por um lado eu falei, caraca, e agora? Então, ao longo do nosso projeto, né, desses 9 anos de RFA, a gente já enviou mais de 60 jogadores para México, Estados Unidos e Canadá. Então, isso acaba tirando a gente da zona de conforto, porque sai um jogador, a gente já precisa trazer um outro para compor, né, o time, e, ao mesmo tempo, a gente usa isso como marketing para impulsionar e trazer mais atletas que queiram ir para os Estados Unidos, né? Então, é muito legal a gente conseguir fazer esse trabalho com eles. Hoje em dia, a gente tem atletas que se mudam para o Rio de Janeiro para se preparar aqui para ir lá para fora. A gente tem um atleta nosso, né, que joga college football divisão 1, e a gente tem um outro atleta que está indo também para a divisão 1 no ano que vem. Então, esse é o sonho, né? Quem sabe a gente não consegue mandar alguém para a NFL aí, né? Esse é o grande objetivo. Mas o mais importante é realizar o sonho desses moleques, né? Que o que eu mais ouço, assim, é Patrick, quero jogar na NFL, como é que eu faço? Tipo, calma, sabe? Não é fácil assim, né? Assim, isso em parte é culpa nossa da comunidade do futebol americano de não mostrar a realidade, né? Uhum. Porque, assim, eu costumo dar o exemplo que você nunca jogou futebol, soccer, e aí você vira um dia e fala, quero jogar no Flamengo do lado do Arrascaeta. Calma, né? Exato. Entendeu? E a NFL é esse nível para pior, porque são 32 times, você não nasceu no país que tem predominância no esporte, então é muito complicado. Você está competindo com mais de o quê? 200 faculdades, que tem caras que treinaram a vida inteira, que tá todo mundo olhando, né?
o percentual dos caras que chegam na NFL é algo assim, ínfime, é É, ridículo. e eu acho que, assim, até fugindo um pouco, né? Mas você já deve ter visto, a gente já viu, né? As próprias séries, como Last Chance U, né? Que são os caras que jogam em Junior Colleges, mostram a realidade, né? Se aqueles caras que têm um potencial tão gigante, que jogam desde pequeno, que foram os melhores das suas escolas e tudo mais, pra eles é pequeno, imagina pra gente, né? Que começa a jogar aí com 13, 14, 15, né? Ou, por exemplo, eu comecei a jogar com 19 e 20, então já também não era uma realidade mais, né? Mas pra gente mudar agora um pouco, em 2018 a RFA participou do seu primeiro torneio, né? Participou do campeonato carioca, se eu não estou enganado, né? Uma competição regional do Rio, ficou ali em terceiro lugar. E eu queria fazer duas perguntas, né? Primeiro, quando que a chave virou de eu preciso pôr esse time para jogar, eu preciso colocar todo mundo em campo? E quais foram aí os principais problemas, perrengues que vocês já sentiram logo de cara quando o time decidiu participar de competições? Assim, a gente já participava de competições de categoria de base, né? Então, os meninos estavam acostumados a jogar, mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem poucos times que dão a atenção necessária à categoria de base. Então, eu lembro que em 2017 a gente jogou o primeiro campeonato realmente oficial e foi a RFA, Rex e Croco, né, que são dois grandes projetos de futebol americano no Brasil, os dois maiores do Sul, na minha opinião, e a RFA, que começou ao contrário, né? A gente não começou com um projeto de time, a gente começou por baixo, construindo ali a fundação. Então, em 2017, a gente fez esse campeonato, a gente ganhou o campeonato, ambos os outros times não foram capazes nem de pontuar contra o nosso time. E em 2018, a gente falou, cara, não dá para a gente ficar o ano inteiro sem participar de um campeonato, esperando o final do ano para jogar de novo aquele campeonato, né? E aí os meninos falaram, cara, vamos jogar o campeonato, pô. Vamos jogar o campeonato carioca. São, sei lá, 8 times. Se a gente terminar ali em quinto, sexto, tipo, tá ótimo, sabe? O importante é a gente jogar, o importante é a gente ter essa experiência. E aí a gente trouxe, eu e Mamão, a gente trouxe alguns amigos, né, para compor ali, principalmente para trazer experiência, para jogarem junto com os meninos. Eu tinha acabado de romper meu ligamento, eu não podia estar jogando, e o Mamão não ia jogar de quarterback, porque a ideia era, né, fortalecer o time dos meninos, então a gente já tinha o nosso quarterback, acabou que ele jogou em outra posição, acho que foi linebacker na época, eu nem lembro. Normal, normal. É a realidade, né, do FA. E aí, esse foi assim que surgiu a ideia de jogar o Campeonato Carioca, né? E aí, pô, o grande problema era a gente não tem patrocinador, a gente não tem ajuda de custo, nada. Então, tudo sempre foi bancado pela gente. Taxa de federação, mando de campo, e taxa de inscrição, e isso, e aquilo. E aí, esse foi o primeiro baque que a gente teve, assim, entrando num campeonato. E o segundo baque foi que a gente ia estrear de cara contra o Flamengo. E aí eu falei, cara, vai ser bem puxado jogar contra o Flamengo. O Flamengo estava, naquela época, em grandíssima fase, tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro em 2016, né? Tinha uma base muito forte, né? O Flamengo foi campeão 2 vezes, vice-campeão 2 vezes, e tinha uma base muito forte. E aí a gente se preparou muito bem para esse jogo, a gente estudou bastante as tendências deles, o que eles faziam, e fomos para o jogo. Tivemos um início de jogo meio conturbado, porque era a estreia daqueles meninos jogando um campeonato principal, né? A maioria deles era sub-20. Cara, a gente jogou com... tratando os 22 titulares, 11 de ataque e 11 de defesa, a gente devia ter uns 19 que eram sub-20 desses titulares, né? E aí eu lembro que foi para o intervalo, o jogo estava 13-0 para eles, e a gente conseguiu acalmar a molecada e falando, cara, ó, vamos fazer o nosso. Independente se a gente ganhar ou perder aqui, vamos sair do jogo com a certeza de que a gente jogou o nosso jogo, porque até agora a gente estava deixando eles jogarem, assistindo. Vamos fazer o que vocês sabem fazer, e se no final der certo, quem sabe a gente não pode virar esse jogo. E aí
Eu lembro que começou o terceiro quarto, a gente fez um touchdown, um passe longo de 40 jardas, e o momento do jogo foi virando, né? Aí a gente empatou o jogo com eles, só que estava 13-13 e a gente tinha um extra point para fazer. Cara, o kicker errou o extra point, deixou o jogo empatado ainda, 13-13. Aí, faltando 4 segundos para acabar o jogo, a gente lançou uma Hail Mary, a bola desviou na mão de um dos nossos recebedores e caiu no colo do outro recebedor que estava dentro da end zone. Então, touchdown, eu com ligamento rompido, pulando, a sideline, pô, naquela loucura. Cara, uns 10 segundos depois, o árbitro joga uma flanela e fala que foi targeting do nosso OL. O cara deu targeting do nosso left tackle. E aí, no dia que tu for soltar essa entrevista aí, tu bota no YouTube e bota essa jogada aí pra galera ver. Vou caçar essa jogada pra gente colocar. E deu muita repercussão, né? Era o último lance do jogo, a gente ia ganhar o jogo. Aí foi pra prorrogação, aí a gente teve chance de ganhar de novo no field goal, não ganhamos. Aí na segunda prorrogação a gente acabou perdendo. Obviamente que não existe dizer que a gente perdeu por causa daquela jogada, porque no futebol americano a gente tem 4 quartos. Se a gente não depender de uma jogada para ganhar o jogo, já está errado, né? Você tem que construir a vitória ao longo dos 4 quartos. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Você até pode pegar uma jogada e falar, ah, foi essa. Mas quando você olha o jogo inteiro, vão ter várias que você vai poder falar, ah, não, mas tem essa daqui. Não, se essa não tivesse acontecido, né? Então, claro, a situação do jogo chama muita atenção, né? Mas não existe se. É porque era a última jogada do jogo. Então, assim, depois dessa jogada, não tem mais o se. Ia acabar o jogo, sabe? Mas, enfim, acontece, como eu disse, nada é por acaso. Aquilo ali serviu para dar um gás para os meninos, porque falar, cara, não, a gente jogou de igual para igual, sacou? Dava para ter ganhado, a gente merecia ter ganhado. E aí, depois disso, a gente ganhou todos os jogos de lavada no Campeonato Carioca. Só que ficou entalado aquilo. Talvez se a gente tivesse ganho do Flamengo, não tivesse despertado essa chama neles que eles estavam, de falar, não, cara, a gente vai jogar essa parada aí de novo. A gente vai jogar essa parada aí de novo e quando a gente jogar de novo vai ser diferente. E aí foi assim, a gente foi passando os anos, a gente foi, né, jogando os campeonatos de categoria de base, ganhamos todos. Fomos ao Chile jogar contra a seleção chilena, ganhamos. E ano passado surgiu a oportunidade de novo de ter o Campeonato Carioca e a gente falou, não, agora não vai ter jeito, a gente vai com tudo. E foi isso, né? Na semifinal contra o Vasco a gente ganhou de 17-0 e na final contra o Flamengo ganhamos também sem sofrer nenhum ponto no campeonato. Uhum. E, de novo, depois disso os meninos falaram, não, agora a gente precisa jogar o Nacional, porque a gente precisa ver o que a gente tem aí, né? A gente precisa testar. E aí, estamos nessa agora. Então, eu ia até perguntar do título de 2022, mas acho que você já deixou bem claro, né, como que foi toda essa linha de motivação. E agora eu queria falar exatamente do brasileiro, né? Vai ser a primeira participação da RFA em torneios nacionais a esse nível, né, realmente, né, com independente de idade, né? E o time já vai estrear na D1, né? A CBFA tem a D1 e a D2, né? Então eu queria entender como que foi a conversa com a CBFA mesmo para a RFA entrar no campeonato e ainda mais entrar já direto na D1, né? Já entrando aí para disputar com mais 12 times que tem muita experiência, tem muita história, né? O próprio grupo da RFA é um grupo que tem aí Flamengo, que tem Galo. Então, como que foi para vocês? Fortes candidatos, né? A estreia é contra o Galo também, né? Inclusive da RFA. Então, como que foi essa conversa de vamos jogar o Nacional e de vamos jogar na D1? Vamos jogar já no nível mais alto. Vamos jogar contra o que tiver de melhor. Isso acho que sempre foi bem claro na nossa cabeça. Nunca tivemos dúvida. Porque quando a gente chegou para jogar o Carioca, o nosso objetivo era jogar contra os melhores e ver como a gente estava. Né? Então, a partir do momento que num Campeonato Carioca a gente vence Flamengo e Vasco, e aí a gente vai disputar o Nacional, não faz sentido o Flamengo estar na primeira divisão e a gente jogar uma segunda divisão. Né? A gente quer jogar com os melhores times.
Isso tira a gente da zona de conforto. Por quê? Imagina que a gente jogou o Carioca, foi campeão, e aí a gente entra numa divisão 2 do Campeonato Brasileiro. Talvez eu não me prepare tanto, talvez eu não tenha que sair tanto da minha zona de conforto para entregar o meu melhor. Só que agora eu estou jogando a divisão 1, jogando contra o Galo na primeira rodada do campeonato. Então, assim, o nível de preparação foi muito alto, está sendo muito alto, né? O Rafão fala muito, né? O Rafão, pra quem não sabe, né? Eu e o Rafão e o Gui, a gente tem o projeto do Zona FA e a gente acaba, né, falando um pouco sobre FABR e ele fala o que a gente está se preparando lá na RFA para esse brasileiro é brincadeira. Ele falou que teve um treino de sábado que eu acho que vocês ficaram quase 10 horas em 3 períodos ali de treino que eu fiquei abismado, né? E dá muita vontade de ver, né, esse time jogar. Assim, Patrick, eu jogo futebol americano há 11 anos. Comecei em 2011, final de 2011, e a minha primeira temporada foi 2012. Então, esse é o meu 11º ano. Então, eu posso dizer que eu tenho muita bagagem do que eu vi dos times ao longo desses anos. Joguei por Flamengo, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Ponte Preta, tive na seleção brasileira, como treinador tive algumas experiências lá nos Estados Unidos, em universidade. E a gente começou o ano com uma grande diferença para todos os times aqui no FABR. E isso vai até espantar um pouco as pessoas, porque eu não abri isso para ninguém, eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso. A gente colocou treinos de 15 em 15 dias. Então, a gente vê na FABR muitas equipes treinando 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, no mínimo uma vez por semana, né? E aí você vai perguntar, pô, Patrick, então que história é essa? Você disse que você está tendo a melhor preparação aí que você podia ter, mas você está treinando uma vez a cada 15 dias. A gente vê no FABR um desgaste por conta do futebol americano ao longo do ano, né? Os times começam a treinar ali em fevereiro, e aí tem aquela dose extra de motivação quando começa a treinar, passa março, ainda tem aquela motivação, já vai chegando em abril e maio, já vai diminuindo, a quantidade de jogadores que estão vendo ali que não vão ter muito tempo de jogo acabam saindo, e por aí vai tudo que a gente já acompanha do futebol americano. Então, de 15 em 15 dias, eu tinha 100% dos meus atletas motivados. Por quê? Porque se ele não fosse no treino, ele ia ficar um mês sem treinar, né? Então, assim, é uma dose extra para o cara estar no treino. Então, basicamente, a gente tinha 95% dos nossos atletas nos treinos oficiais. Além disso, você evita lesão, né? Porque você está trabalhando menos vezes, menos recorrência, e você está guardando os seus atletas para o momento crucial da temporada. Eu vou fazer isso ao longo do meu ano inteiro? Obviamente não. Eu sei que quando a gente chegou perto do campeonato, agora a gente já colocou os nossos treinos semanais. Mas a gente fazia camps. O que são os camps? A gente tirava um sábado por mês para ter treino do período de 10 horas da manhã até 6 horas da tarde. Então, eram camps, basicamente, com parte tática, parte técnica, estudo de vídeo, interação entre os atletas, que foi o que eu vivi nas universidades lá fora, que foi o que eu vivi no training camp da seleção, que são cases de sucesso. Então, eu falei, cara, vamos fazer dessa forma esse ano, vamos entender se faz sentido e testar, porque eu sei que a fórmula que tem sido feita no FABR não dá certo, né? Nos últimos 5 anos que eu joguei futebol americano, o time começava com 70, 80 pessoas, e quando a gente estava nos playoffs, que era o momento que mais importava, eu tinha 30, 35. Pô, não dá, né? Não tem cabimento isso. E foi assim que a gente estipulou esse projeto para esse ano. E, cara, tem dado muito certo, eu estou muito contente com o resultado. Queria muito ter uma estrutura do Galo, por exemplo, que diversos atletas meus recebessem para jogar e eu pudesse cobrar que eles estivessem 3, 4 vezes na semana super motivados, mas ainda não é a nossa realidade, né? Então a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? A gente tem apoiadores que diminuem um pouco o nosso custo com viagens, mando de campo e tudo mais, e a mensalidade que os próprios atletas pagam para jogar, né? A gente vê
grandes times ainda no FABR que cobram mensalidade. E faz sentido. A gente tem um campo excelente aqui, que os nossos atletas treinam, a gente tem os melhores equipamentos de treino, faço questão de, não trazer o meu atleta para cair e jogar um trapo velho na mão dele de bola, entendeu? Todas as nossas bolas são de couro. A gente dá a melhor infraestrutura para que esse atleta possa evoluir. A gente tem coach de todas as posições, além de assistentes. Né? Por exemplo, hoje na linha ofensiva a gente tem o Rafão, que é o nosso coach de linha ofensiva, e a gente tem mais 2 assistentes de linha ofensiva. A gente tem 15 OLs no time. Né? Então, a gente quer dar atenção para esses caras. Ainda que ele não jogue, ainda que essa primeira temporada seja uma temporada de experiência, aprendizado, ele está ali no treino aprendendo. Ele tem pessoas ali responsáveis por olhar cada passo que ele está dando, se ele está cometendo false step, se ele está levantando o pad level dele, né, para analisar o vídeo, entender, dessa forma aqui eu acho que seria melhor. Então, esse é o nosso objetivo. E aí, para essa temporada, a gente convidou também alguns atletas para virem jogar com a gente, né? Tanto de outros times quanto de outros lugares do Brasil. E acho que, cara, o nível de aceitação nos convites foi quase 100%. Todos eles falavam, cara, é um prazer poder participar desse projeto que eu vejo que é incrível. Muita gente elogia o projeto da RFL, eu fico muito feliz por isso. Então, assim, foi o que eu te falei, a gente começou lá da fundação, a gente construiu o projeto de baixo, e aí hoje em dia a gente tem, as pessoas olham para o nosso projeto com um brilho no olhar. E o nosso objetivo esse ano é manter isso, né? Trazer excelência para o nosso projeto, para o cara que veio jogar com a gente, fazer o boca a boca, e a gente ter mais pessoas ainda que olhem e falam, cara, não, quero estar lá, quero jogar nesse projeto aí. Não só pelo time, por ser competitivo, a gente vai ser competitivo. E isso é a maior cultura da RFA. Pior que eu sempre começo os anos falando que eu gosto mais de não perder do que ganhar. Né? É diferente isso. Sim, sim. Sabe? Para mim é importante não perder. Ganhar é consequência. Certo. Então, eu criei essa mentalidade competitiva nos moleques desde cedo, porque a gente construiu lá de baixo. Uhum. Então, você nunca vai ouvir falar de um atleta nosso aqui e falar, não, tá tudo bem, perdemos. Mano, não. E uma coisa que eu queria até perguntar, porque assim, você começou no Rio de Janeiro, né? Você tá no Rio de Janeiro, obviamente. E uma das coisas que a gente sabe que é verdade que o FABR tem, o FABR do Rio tem muita tradição. Né? É um estilo de futebol americano muito mais físico do que outros estados, que culturalmente é muito forte. E você sendo um cara veterano, que está trazendo um time novo no aspecto de disputar esse nacional com as outras forças do FABR. Você sente algum peso do... Não, o Rio de Janeiro tradicionalmente é um time, traz times muito fortes, então a gente tem que também manter essa régua alta, ou é algo que você tenta não pensar muito do que já aconteceu, do que o Rio de Janeiro já entregou, a RFA é uma coisa totalmente diferente? Eu tenho muito orgulho do nosso estado aqui, de tudo que a gente construiu nesses últimos anos, mas assim, o que passou, passou. Eu acho que Flamengo teve seus bons momentos, Vasco tiveram seus bons momentos, mas hoje encontram dificuldade em renovação porque não cuidaram da base. Né? Então, isso tende a dificultar cada vez mais o futuro desses times. O nosso caso, a gente não olha para o Rio de Janeiro, a gente olha para o nosso projeto. Qual é o nível de excelência que eu espero do meu projeto nesse campeonato? Né? Falando desse campeonato específico. É ganhar. É competir de igual para igual com os maiores times e ganhar. Pode não acontecer? Obviamente pode não acontecer. Mas a gente vai se preparar para ganhar. É aquela coisa da prova, né? Cara, se você se prepara para tirar um 7 e você dá qualquer erro, você está abaixo da média. Agora, se você se prepara para tirar um 10, mesmo que você não consiga tirar esse 10, se der um erro você tirar um 9, deu 2 erros você tirar o 8, você ainda passa com tranquilidade. Então, esse é o nosso objetivo. A gente está se preparando para o 10, para o nível padrão. Qual é o nosso padrão? O nosso padrão é vencer. Se pegar a história da RFA aí, você vai encontrar pouquíssimas derrotas nesse time. Né? Então, o nosso objetivo é esse, vencer.
A gente vai fazer o que precisar fazer para vencer. Caso não aconteça, ano que vem, estruturar melhor, se preparar melhor para competir melhor. Esse é o segredo. Show. E pra gente fechar, Patrick, já era uma pergunta que eu tinha deixado separada aqui, foi bom que você acabou falando de Flamengo e Vasco, e é uma realidade de muitos times da FABR que é a falta de renovação, né? A gente tem aí, como você falou, caras que jogam há 10, 11, 12 anos que talvez não pararam de jogar porque o time não tem quem colocar, né? Não tem uma reposição para esses caras. Então, o quão importante não só para a RFA, mas para o futebol americano brasileiro, né, que vocês já tenham essa preocupação, né, não só do equipado, mas o flag também, né, o flag que está aí fazendo muito esforço para se tornar olímpico. A gente teve aí a seleção jogando no Intercontinental, o masculino e feminino foi campeão ano passado do Sul-Americano jogando aqui. Então, o quão importante é pro futebol americano, pro futuro do futebol americano, que existam projetos como RFA, Croco, Steamrollers, Rex, o Hornets também que está agora com o processo de ter um sub-20. Então, quão importante é para o futuro do futebol americano que esses projetos já existam e que também, de certa forma, vocês consigam, de repente, atingir outros times que ainda não têm esse tipo de projeto, de repente vir atrás, entender como que funciona, para você conseguir começar a formar esses jogadores mais cedo. Eu vejo, Matheus, um futuro do FABR com duas possibilidades, né? Primeira possibilidade é a gente ter uma liga onde essa liga tenha poucos times e esses times sejam os principais times de seus estados, e a gente tem uma possibilidade de uma estrutura mais profissional. E nessa linha, nessa vertente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente teria os times juntos, né, com um projeto de base sendo alimentando esse time. Outra possibilidade que eu vejo no FABR mantém-se esses projetos, essas ligas, ou uma liga com muitos times, só que você só pode jogar a liga se você tiver um time de categoria de base. É assim no Chile. No Chile, se você não tem um time de sub-19 jogando o campeonato sub-19, você não joga o campeonato principal, e é assim em diversos países da Europa. Essa é uma solução para você fazer esses caras investirem, né, na categoria de base, no próprio flag. Eu lembro que eu estava conversando com a Rafa Cruz uma vez e ele falou, cara, seria legal se, imagina, se a gente colocasse que é obrigatório para cada time ter um time de categoria de base para jogar o campeonato nacional principal. Beleza, esse cara tem um time de categoria de base, ele está apto para jogar o campeonato nacional. Mas ele não está apto para ter 2 americanos. Para ele ter 2 americanos, ele tem que ter um time de flag também. Então, olha só, tipo, você está dando um monte de coisa. Você criando degrauzinhos para você obrigar, de certa forma, o time a se estruturar melhor, né? Exatamente, porque assim, imagina, cara, eu continuo usando o exemplo aqui do Rio de Janeiro porque eu tenho mais propriedade para falar daqui. Imagina Flamengo e Vasco, nesse ano, que estão sem renovação. Replica isso para daqui a 10 anos, onde a RFA tem um projeto social na Rocinha, a RFA trabalha nas escolas, a RFA trabalha com categoria de base. É impossível competir. Entende? Não estou querendo desmerecer Flamengo, não estou querendo desmerecer Vasco, mas é difícil você competir com crianças que estão aprendendo futebol americano desde novas, e beleza, se 10 crianças quiserem uma ir para o Vasco, uma para o Flamengo, a gente ainda tem as outras 8, entendeu? Que cresceram com a gente, que cresceram com a cultura do projeto, que têm vontade de estar num projeto de infraestrutura boa. Então, assim, não dá para competir. Então, se o FABR não seguir uma dessas duas linhas, vai dar errado. Eu acho que a gente vai acabar indo por essas duas linhas de forma meio que obrigatória, porque daqui a pouco não vai ter mais time. O time não vai conseguir se sustentar. Não dá mais para você trazer 40 jogadores novos de 30 anos que nunca jogaram futebol americano. Esses caras vão entrar num campo contra um moleque de 10, 11 anos que começou a jogar, vai arrebentar ele, entendeu? Não vai ter condição de jogar. Então, eu acho que o futuro da FABR vai estar nessas duas linhas.
ou uma liga principal com menos times, que sejam os... Então, eu acho que são as duas linhas que a gente vai acabar indo de forma obrigatória na FBR, né? Vai ser ou essa principal liga profissional, né? Não sei se vai ser profissional, com os principais times, e aí podem ter até outras ligas com outros times, ou vai ser obrigatório para participar do campeonato nacional pela federação, né? Você tem um time de categoria de base, você tem um projeto de flag, você tem um projeto social e por aí vai. É isso. Bom, primeiro, Patrick, queria agradecer você pela participação, né? Estamos aí estreando esse modelo novo aqui no YouTube. Sei que você está correndo pra caramba, né? Você mesmo falou. Acho que na sexta-feira dá e a gente conseguiu fazer. Então, primeiro, queria te agradecer por estar participando. Queria desejar muita sorte para a RFA nesse Brasileirão D1 que vem por aí, né? Para todos os projetos que vocês têm pela frente. E queria que antes da gente fechar, você desse aí o seu recado final, passasse os contatos, né, que a RFA tem para quem quiser conhecer o projeto, para quem quiser acompanhar também o seu conteúdo que você está trabalhando e produzindo diariamente, onde que a galera pode te encontrar. Eu que agradeço, cara. É sempre bom falar sobre futebol americano, falar sobre o meu projeto, que eu falo com tanto brilho nos olhos. Torço muito para que pessoas se inspirem nele e possam ter mais projetos como esse no Brasil, porque a gente, como comunidade, precisa crescer junto, né? Não adianta a gente ter grandes projetos como o do Galo, T-Rex, Croco, e agora o projeto da RFA, o projeto do Spectros, se a gente não crescer todo mundo junto, né? Não adianta a gente ter pontos específicos, porque senão vai ficar uma discrepância muito grande, né? Imagina, vender lá para fora, o jogo foi 70-0. Não é legal, não é isso que a gente quer. A gente quer jogos disputados, a gente quer nível alto, qualidade alta. Então, eu espero que pessoas se inspirem, né, nesses projetos e possam estar, de fato, profissionalizando mais aqui o futebol americano. Como você disse, galera que quiser acompanhar, a RFA, a gente tem nosso Instagram, tem nosso YouTube. Quem quiser também, eu falo sobre futebol americano no meu perfil do Instagram também, tem no TikTok. Tem futebol americano para todo mundo que quiser seguir, que quiser acompanhar, de todos os gostos. E é isso. É isso, tem futebol americano em todo canto, para todo mundo, para todo gosto, né? É isso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que já acompanhou esse primeiro vídeo. Pedir para vocês deixarem nos comentários as próximas pessoas que a gente pode trazer, o que vocês acharam desse formato. Agradecer mais uma vez o Patrick, que participou aqui com a gente. Tamo junto e até a próxima.